E aí, pessoal, tudo bom? Estou aqui agora começar a fazer alguns vídeos, acho, não sei, não tenho certeza, mas muitas vezes a gente precisa conversar, falar, né? E como eu não estou mais no Brasil nesse ano, eu estou pensando em fazer alguns vídeos relatando as minhas experiências aqui na África do Sul. Estou com a minha esposa, com a minha filha. E queria escrever, mas também às vezes não tenho tempo de editar. Escrevo muito e às vezes não consigo editar o que eu escrevo. E talvez fazendo vídeo seja mais fácil para conseguir passar algumas das experiências que eu estou tendo e depois eu conseguir escrever melhor. A manifestação escrita, para mim, eu sempre consigo pensar melhor, organizar e tal. Mas a história oral e a tradição oral é tão importante. A gente conseguir passar significados pela voz, né, pela palavra, pela arte, por tantas outras formas. Então, vou aproveitar que estou distante. Tem algumas aulas no canal, tem coisas de música, tem coisas de religião, né, de matriz africana, tem muita coisa da minha vida mesmo. Esse canal acabou se tornando um bocado do que eu sou, que é essa bricolagem, essa miríade de um monte de coisa, um monte de interesse. E vou aproveitar então para fazer alguns relatos aqui do que é a nossa viagem, do que é o meu trabalho aqui na África do Sul, mas principalmente para discutir alguns temas que estão associados aos estudos africanos, estudos pós-coloniais, decoloniais. Trazer algumas discussões aqui, experiências que eu tenho vivido. Primeiro, eu estou na África do Sul, né, para um projeto de pesquisa, para desenvolver um período aqui de pesquisa, e eu decidi vir para Port Elizabeth, que hoje houve uma mudança, né, de nome dessa cidade. Hoje ela se chama Eberha, e ela tem cliques, né, porque ela é um nome na língua Xhosa, que é uma das línguas da África do Sul. A África do Sul tem 11 línguas oficiais nesse país, então isso é muito interessante de vivenciar um lugar que é plurinacional, né, que respeita diferenças e principalmente diferenças de povos que foram historicamente oprimidos, né, marginalizados, invisibilizados. Então é muito interessante como que as 11 línguas se organizam, né? E o Xhosa é uma das línguas, né, a origem etnolinguística do povo Xhosa vem justamente dessa região, embora eles façam parte do tronco linguístico Banto, que veio, né, que povoou toda a região austral da África a partir dos anos 500 depois de Cristo, né, do nosso calendário ocidental. Essa língua Xhosa, ela faz parte então de uma diferenciação dentro do tronco linguístico Banto, né, que é o tronco Níger-Congo II, né? O tronco Banto é esse tronco linguístico que geralmente, na maior parte das vezes, não tem vogais tônicas, o diferente do Yorubá, por exemplo, que é o tronco Níger-Congo I, o que a gente chama de sudanês, né, mas assim, termo bem generalista e ultrapassado. E esse tronco Níger-Congo II, o Banto, ele não tem então, né, essas tonalidades. Então no Yorubá tem o A, então 3 tonalidades. No Níger-Congo II não tem, né, a maior parte não tem, mas é muito próximo, né, com palavras em português, essas palavras tronco de samba, né, cabula, cabinda, assanhada, palavras que vêm e que geralmente têm uma conotação pejorativa no Brasil por conta da visão racista e colonialista dos brancos, mas muitas palavras foram bem importantes. Bunda, né, palavras que vão ser relevantes para toda a nossa cultura, inclusive para a vocalização, né, e as mudanças que o português brasileiro foi ter. Mas voltando aqui para a África do Sul,
né, esse dialeto, esse idioma, né, Xhosa, ele vem então do Níger-Congo 2, ele tem cliques e foi muito influenciado também pelos cliques dos Khoisan, que é um grupo aí diferente desse Níger-Congo 2, que é um grupo que sempre viveu na África Austral, originário da África Austral. Ele é um grupo de caçadores-coletores e alguns agricultores, né, essa divisão dos Khoi com o San. E aí junta-se e forma esse nome que foi dado na sociologia, na antropologia de Khoisan. E aí os Xhosa, eles são, sobretudo, se estabeleceram nessa região aqui do Cabo Eastern, né? O Cabo Oriental, então não é o Ocidental. A gente conhece a cidade do Cabo, geralmente, está no Cabo Ocidental, aqui está no Cabo Oriental. E essa região foi povoada, né, antes da colonização europeia pelos Xhosa, povos Xhosa. E, inclusive a gente conhece algumas celebridades Xhosa, entre elas o Nelson Mandela, que é de origem Xhosa e que nasceu nessa cidade aqui, né, nessa região. E ela foi colonizada prioritariamente por ingleses, né, a partir principalmente do século XIX. Houve chegada de portugueses aqui, então tem algumas praias, regiões que são, né, tem a praia de Sacramento, a região de Sacramento, Alves Bay, Algoa Bay, e com uma colonização aqui, por exemplo, Bartolomeu Dias, né, foi um grande descobridor e navegador português que chegou aqui antes. Os portugueses nunca colonizaram aqui como colonizaram o Brasil, chegaram como estabelecendo entrepostos comerciais. Quem chegou aqui depois de 3 séculos foram os britânicos mesmo, e a partir daqui né, da cidade do Cabo, estabeleceram a sua colônia na África do Sul, pressionando outras comunidades brancas que haviam vindo antes dos britânicos, né, os holandeses, huguenots, calvinistas, que vieram aqui já no século XVII, né, 1600 e pouco ali, vieram para cá e tentaram estabelecer alguns povoados, como fizeram lá nos Estados Unidos, por exemplo, né, aquela população mais puritana. Tentaram organizar aqui, foram pressionados depois pelos britânicos e foram penetrando daí no interior do território sul-africano. Quando penetraram no território sul-africano, aí começaram a encontrar, sobretudo, né, grupos que ainda não haviam sido subordinados. Os Khoisan foram os primeiros subordinados, os próximos foram os Xhosa mesmo. E os Xhosa estavam nessa região, né, mais oriental do Cabo, e começaram a ser pressionados em guerras que acabaram ocorrendo, as principais guerras, né, de organização desse interior aqui da África do Sul. A última mais importante foi a Guerra Anglo-Boer entre os britânicos contra esses brancos que já estavam aqui na África do Sul antes. Mas ela é muito importante para a história da África do Sul, para a história, inclusive, do imperialismo. O Lenin e o John Hobson acabaram escrevendo as suas teses sobre o liberalismo, tendo observado profundamente essa relação dos britânicos com os Boers aqui na África do Sul. Mas eu estava falando dos Xhosa, né? Nesse primeiro processo, no início do século XIX, eles foram pressionados, né, pelos britânicos, e houve, se eu não me engano, entre 7, 8 ou 9 guerras, tá? Se eu não me engano foram 9, depois eu confirmo, coloco aí na descrição. E das 9, 7 foram ganhas pelos Xhosa, né? Nessa região aqui onde a gente está, foi chamada de Port Elizabeth, mas a principal cidade era uma cidade um pouco mais no interior, né, na fronteira ali do Rio Vermelho, que eles chamam, e do Fish River também, alguns chamam. Então, nessa proximidade do rio, porque eles queriam estabelecer, claro, conexões com o interior do continente, é que houve as principais guerras, e ali foi criada uma cidade chamada Grahamstown, e ela foi dada esse nome por conta de uma batalha ganha por um general britânico. Na época não era um general oficial, né, mas ele era o líder das tropas britânicas, que acabaram derrotando as tropas dos Xhosa nessa cidade, e quem foi derrotado foi um das lideranças do reino Xhosa naquele momento, né?
E foi aí que é o mais importante, as tropas Xhosa foram auxiliadas, né, e orientadas não apenas pelas chefias Xhosa, mas também por uma figura que se chama Makanda ou Makana, Makanda ou Makana. E a história dele é fantástica, eu tenho descoberto um pouco da história dele, porque ele sempre foi visto como um grande fracasso militar e tal, embora isso pela historiografia branca, né? Um fracasso militar, errou nos cálculos, nas táticas para enfrentar os britânicos na batalha que foi conhecida como a Batalha de Grahamstown em 1812. Essa batalha aí estabeleceu Grahamstown como uma cidade aí efetivamente britânica, conquistada, invadida pelos britânicos, e os britânicos também depois começaram a adotar, inclusive para ganhar essa batalha, né, uma tática de terra arrasada. Então, assim, em 1812, na realidade, o chief Inglambe, não sei se não tem algum clique aqui, ou um clique de língua, talvez tenha um Inglambe, né? Depois tem que descobrir como fala, né, corretamente o nome dele. Ele que apontou o Makanda como seu principal assessor militar. Ele também o Makanda era um intelectual muito importante, né, entre os Xhosa. Ele se reunia com os missionários britânicos, né, da igreja anglicana e de diversas outras igrejas protestantes, e tentava explicar as visões de mundo, cosmogonia, cosmologia da comunidade Xhosa, e percebia que os britânicos estavam cada vez mais violentos, né. A batalha de Grahamstown é uma batalha muito importante. Ela aconteceu em 1812, na realidade eles já foram expulsos dessa região, e aí eles tentaram se organizar, algumas rebeliões, né, as Xhosa Wars, que eles chamam, né, e tentaram justamente revidar e reorganizar o controle dessa região em Grahamstown em 1819, daí foi a Batalha de Grahamstown, essa que foi vista como um grande erro militar desse assessor do chefe Inglambe, embora, né, existia também algumas disputas entre reinos Xhosa, né, diferentes comunidades, diferentes autoridades políticas. Os Xhosa também tinham sido pressionados pelos brancos em Surved, que é essa região aqui do Fish River, foram povoados, pressionados pelos brancos que vinham, os Boers que vinham do Cabo, que era a principal cidade, na cidade do Cabo, e Grahamstown se tornou a segunda principal cidade, foi sendo ocupada pelos brancos. Os Xhosa também estavam sendo pressionados pelos Zulu, que estavam também experimentando um processo de reforma do Estado e de extrema militarização, um pouco mais a leste, na região de KwaZulu-Natal, que é então, a região natal do reino Zulu, né, e as diferentes populações que ali viviam. Então, essa expulsão foi muito importante. O que eu gostaria de mencionar mesmo, por isso que eu estou falando sobre isso, é essa questão da mudança dos nomes, né? A gente tem visto aqui na África do Sul, por conta dessa aceitação das línguas originárias, né, que no Brasil não existe, é uma vergonha o que a gente tem no Brasil, a falta de comprometimento com o resgate histórico das línguas indígenas e das línguas dos migrantes africanos, né, levados ao Brasil de forma forçada, violenta e vergonhosa pelos europeus, portugueses principalmente, e obviamente escravizados e mantidos como escravos no Brasil, né, até o final do século XIX e no século XX, com uma situação ainda similar à escravidão, né, marginalizados, invisibilizados, nunca tiveram oportunidade de aprender e reconstituir a sua linguagem, a sua língua, né, línguas originárias do tronco banto ou do tronco iorubá, do tronco sudanês, basicamente sem nenhum apoio público, nenhum comprometimento. E aqui, felizmente, esse apoio tem, né, as crianças, agora minha filha está na escola, o inglês é a língua principal, digamos, da comunicação pública e oficial, mas também existe na escola o aprendizado de línguas comunitárias. Então, os brancos podem aprender o africano ou outra língua, e aqui, especialmente
nessa região aqui de Port Elizabeth, né, de Treberra, também tem um ensino do Xhosa, né, na escola. Isso é incrível, é assim, revolucionário, disruptivo em relação ao que temos no Brasil. E houve também, óbvio, a mudança do nome das cidades. Então, algumas cidades foram recuperadas, né, o nome originário, né, o nome que significava para as populações locais, né, alguma coisa e não apenas para os colonizadores. Port Elizabeth, né, o porto da Elizabeth. Então, é como se fosse uma casa de campo, uma casa de veraneio para a Rainha Elizabeth, que nunca pisou aqui, se eu não me engano, né? Vamos ver aqui. Port Elizabeth. Então, Port Elizabeth era o nome oficial, originário, né? E dado, né, em homenagem à Rainha Elizabeth I, no caso, né? Convenhamos, não sejamos tão estúpidos, né? Foi dado pelo governador do Cabo, né? Da colônia do Cabo, em homenagem a Elizabeth. Então, e depois, então, mais recentemente, ele foi renomeado. Então, era Algoa Bay, quando os britânicos, os portugueses chegaram aqui, né? Foi renomeado para Port Elizabeth, essa cidade, e agora, mais recentemente, para Treberra. Treberra por quê? Porque, bom, era o nome dessa cidade, ela quer dizer, né, deixa eu ver aqui, ó. Não, aqui, ó, voltando, ó, me corrigindo, para vocês verem que o professor não tem tudo na cabeça, ó. A Elizabeth tinha a ver com a rainha, mas era em memória a Elizabeth Frances, que era a esposa do Sir Rufone Shaddowdonk, que era um oficial britânico importante e que era governador da colônia do Cabo. Então era especificamente dado para a mulher do cara, né? E então, mais recentemente, o nome foi mudado para Treberra, né, que é um nome originário. Mas mais importante é a cidade de Grahamstown. Essa cidade de Grahamstown é uma cidade no interior, tem a Universidade de Rhodes também, que também é o nome de um imperialista britânico, o Cecil Rhodes. Mas nessa cidade de Grahamstown foi feito todo um processo de reconstrução da história do Mackanda, né, dessa liderança profética, religiosa, ancestral, tão importante para a história dessa região aqui. E o nome da cidade, então, foi mudado para Mackanda, né, recentemente. Deixa eu até ver aqui qual foi a data, porque foi um processo muito interessante, tá? Foi um processo de recuperação histórica, de recuperação com história oral. Tem um trabalho da Julia Wells, que é um trabalho incrível. Foi em 2018, queria dar a data mais certinho. Então, foi renomeada a história e todo esse processo foi feito a partir de uma visão pós-colonial e descolonial, né, da história de recuperação da memória dos chefes Xhosa que ainda são descendentes, né, daquela época, que ainda guardam memórias, lembranças de quem foi de quem foram os chefes Xhosa e como era a estratégia deles de luta e libertação contra, né, o jugo colonial, e em particular também a história do Mackanda. O Mackanda depois ele foi preso, né, quando ele foi capturado, ele foi levado para Robben Island, que é uma ilha que depois também agregou, né, um bocado dos prisioneiros políticos, né, os prisioneiros políticos da África do Sul iam para lá durante o Apartheid. E essa ilha tem um debate, inclusive, já não sei se ele foi superado ou não, para a mudança, inclusive, do nome dessa ilha para Mackanda, porque ele escapou da ilha Mackanda na noite de Natal com diversos apoiadores, né, naquela época. Então, foi algo muito interessante da história do Mackanda. Deixa eu só pegar aqui a data em que ele conseguiu fugir da ilha de Robben, que é uma ilha quase como
né, aquelas prisões, Guantánamo, prisões que são ilhas, né, nos Estados Unidos, por exemplo, né, e aqui também, né, uma ilha que agrega uma prisão, tá? Então, ele fugiu em 1820 da prisão. Em 1919 ele fez o raid contra Grahamstown, que foi esse último, foi preso e tentou fugir, né, de Robben Island. E quando ele tenta fugir de Robben Island, ele se afogou. Então a morte dele está associada a isso, a essa tentativa de fuga da prisão. Então isso é muito importante porque mostra também a luta, né, e a relação também, né, entre a colonialidade e o sistema prisional, que é uma coisa que a gente discute ainda muito pouco no Brasil, como que as prisões estão relacionadas ao processo de colonização, né? E aí essa relação dele com Robben Island, a tentativa de fuga, no dia 25 de dezembro de 1820, produziu também aqui na África do Sul uma ideia do Natal, não pelo Natal em si, mas também o Natal para celebrar esse momento, né? Existe uma celebração nessa região aqui, também na cidade de Makanda, agora oficialmente chamada Makanda, né, Grahamstown, e lá tem, né, eu acabei descobrindo também, além da universidade ser cada vez mais progressista e com uma visão de mundo descolonial, pós-colonial, também tem um local, né, de artistas, de promoção da cultura, né, de bases locais, de bases de populações marginalizadas, anteriormente oprimidas e ainda oprimidas, né, em grande aspecto. E é The Black Power Station, eu vou botar o link aqui na descrição. É um lugar incrível, né? Tem o Festival Nacional de Artes aqui nessa cidade, sempre em Makanda. Então é uma região muito rica historicamente, muito rica culturalmente. Eu vim a descobrir isso agora apenas, porque a gente morou aqui, eu e a Gabi, minha esposa, em 2013, mas a gente ficou em Joanesburgo e Pretória. E agora essa região aqui a gente começa a perceber o quão rica é, e com o ativismo político Xhosa, como ela acaba se reconstituindo a sua própria, o respeito às línguas, às tradições originais, e além de ser um lugar incrivelmente lindo, belíssimo, né? A gente mora aqui na beira da praia, é um lugar que tem um respeito com a natureza também muito diferente, e tem se organizado de uma forma a tentar superar esses traumas da colonialidade. Primeiras coisas que eu queria falar sobre aqui, depois eu vou comentar um pouco mais sobre outras. Não sei quando, não sei durante quanto tempo eu vou conseguir fazer isso, e não sei sobre o que, mas vou fazer, acho que algum dia. Tá? É isso, ficamos em contato. Até mais.